Oi, gente, meu nome é Alice, sou estudante de Engenharia Química da UFMG e eu vou apresentar hoje o trabalho sobre aplicações das radiações ionizantes no ambiente hospitalar durante a pandemia do Covid-19. Então, uma pequena introdução ao nosso trabalho. O coronavírus, ele é o causador da síndrome respiratória aguda severa. Ele é um vírus que até o século XX ele não era considerado de grande risco para os seres humanos, porém, no final de 2019 foi identificada a variante que originou a pandemia do Covid-19, como todos nós sabemos. Entre os sintomas recorrentes nos pacientes com Covid-19, geralmente a gente encontra a febre, tosse, dor torácica, diarreia, mialgia e náuseas. Todos os sintomas muito recorrentes também a gripe, porém, para o Covid-19, em alguns casos, a doença pode levar a complicações desenvolvendo pneumonia e até mesmo levando o indivíduo ao óbito. A Organização Mundial da Saúde registrou até 11 de outubro de 2021, que foi a data da realização desse trabalho, mais de 200 milhões de casos confirmados do Covid-19 no mundo, incluindo 5 milhões de mortes, aproximadamente. E no Brasil foram confirmados mais de 20 milhões de casos e com mais de 600 mil mortes. Diversas medidas foram estabelecidas pela OMS para reduzir o número de casos e mortes durante esse período. Dentre as medidas sanitárias instituídas, a gente destaca o distanciamento social, a utilização de máscaras e a higienização das mãos com sabão e álcool. Essas ações foram fundamentais para que os serviços essenciais, como os hospitais, pudessem continuar em atividade enquanto as vacinas eram desenvolvidas. Então, como nós sabemos, os hospitais eles apresentam um papel fundamental para a saúde pública. A gente pode pontuar diversas das suas funções, né, que não puderam ser interrompidas por causa da pandemia. Então, para isso, a gente foi necessário adaptações nos serviços para que os sistemas não ficassem sobrecarregados e também visando proteger os pacientes e a equipe médica durante esse período. Dentre os setores dos hospitais, a gente tem o setor da radiologia, que foi crucial durante esse período de pandemia. Ele foi utilizado para o diagnóstico do Covid-19, para o acompanhamento do desenvolvimento da doença, para identificação das posteriores sequelas e também para estudos do comportamento do vírus no corpo humano. Esses exames de diagnóstico por imagem, como raio-x, tomografia computadorizada e a medicina nuclear, eles todos utilizam a radiação ionizante. A tecnologia que engloba a radiação ionizante ela está presente em diversas áreas, além da saúde, né, ela também pode ser aplicada na agricultura, na irradiação de materiais diversos, em traçadores nucleares, entre outras áreas. Então, assim, a gente precisa destacar que no cenário de pandemia é importante reconhecer o papel de cada tecnologia e aplicar elas da melhor forma a fim de otimizar o enfrentamento dessa pandemia. As radiações ionizantes elas são um ramo da física amplamente utilizadas no ambiente hospitalar. A sua aplicação nos diagnósticos e tratamentos de pneumologia são as mais conhecidas, porém ela também tem outras aplicações das tecnologias nucleares que corroboram com a área médica. Sendo assim, o presente trabalho justifica sua importância ao apresentar aplicações da física nuclear no ambiente hospitalar, a qual vai além dos exames de diagnóstico por imagem. Dessa forma, a gente quer ressaltar a função dessas tecnologias, principalmente durante a pandemia do Covid-19. Então, esse trabalho ele tem como objetivo apresentar as diversas aplicações das radiações ionizantes no ambiente hospitalar durante a pandemia do Covid-19. A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu na seleção de artigos que abordam os três assuntos: Covid-19, hospitais e a radiação ionizante, que a gente representou aqui nesse diagrama, tendo a região em amarelo a representação da interseção dos três temas, que foi o alvo dos artigos selecionados. A gente utilizou o Google Acadêmico como base de busca, utilizando as palavras-chave Covid, tecnologia nuclear e hospitais, restringindo-se aos anos de 2019 a 2020, que foi o ano de duração da pandemia do Covid-19. A gente chega então nos nossos resultados e discussões. A gente fez aqui um quadro resumindo a aplicação das tecnologias nucleares durante a pandemia do coronavírus. A gente citou aqui os autores que a gente consultou, a aplicação que eles falaram e a importância dessa aplicação no cenário do Covid-19.
Então, aqui primeiro a gente tem Gina e colaboradores falando sobre a irradiação com raios gama e raios-x de materiais hospitalares e equipamentos de proteção individual. A gente sabe que durante a pandemia houve um aumento global da demanda desses equipamentos e assim aumentando também a necessidade de reutilização dos mesmos e de manutenção deles. Então, uma das técnicas de esterilização desses equipamentos que foi utilizada é a irradiação com os raios gama e os raios-x. Aí a gente tem Meirelles falando da aplicação do diagnóstico por imagem. Então, exames de raio-x, tomografia, entre outros, eles possibilitam o diagnóstico por imagem das doenças, como por exemplo a pneumonia, que foi uma das doenças decorrentes do Covid-19, permitindo assim um diagnóstico mais preciso. E aí, em seguida, a gente tem Lopes, Poveta e Gilabert falando sobre a angiotomografia para diagnosticar o tromboembolismo pulmonar. Um dos efeitos consequentes do vírus no corpo humano foi o TEP, e para a identificação da evolução dessa doença, a gente pode utilizar a angiotomografia. Essa modalidade ela é eficaz para esse tipo de patologia, porque se trata de um procedimento não invasivo. E a gente tem o Maurer e os colaboradores falando sobre o estudo da eficácia da filtração de máscaras utilizando aerossóis radioativos. Então, com a obrigatoriedade das máscaras em diversos locais, as máscaras comunitárias passaram a ser confeccionadas. No entanto, a eficácia dessas mesmas máscaras requeriu novos estudos. Sendo assim, os aerossóis radioativos foram utilizados para a pesquisa e eficácia dessas máscaras. Esse trabalho do Mauro, eu vou comentar mais um pouco dele daqui a pouco. Enfim, a gente tem os colaboradores falando sobre o estudo para o desenvolvimento da vacina. Eles destacaram a utilização da radiação ionizante para a inativação do vírus para a produção do soro que é utilizado na vacina. Aqui dando um destaque maior para o trabalho do Mauro e dos colaboradores, a técnica que eles utilizaram, ela foi composta de aerosóis radioativos que indicaram a eficácia ou não das máscaras confeccionadas. Então, um dos resultados do trabalho dele é a eficácia de filtração e de resistência do ar das máscaras testadas. Então, aqui a gente pode ver os dois gráficos, a gente pode perceber que na maior parte do tempo as máscaras que têm a maior eficácia de filtração também têm a maior resistência ao ar. Assim, tirando algumas exceções, a gente pode dizer que na maioria dos casos tem essa correlação entre os dois. Então, concluindo, né, a pandemia do Covid-19 ela foi e ainda é um grande desafio para os órgãos de saúde. A pandemia ela trouxe diversos danos, incluindo danos no sistema de saúde, na vida da população, danos sociais, econômicos, além das várias pessoas que vieram a óbito ou possuem sequelas do Covid-19. Ainda se percebe a necessidade do estudo sobre o vírus e as medidas de prevenção devem continuar sendo implantadas, né? Apesar da gente ter percebido que a vacina se demonstrou eficaz, diminuindo o número de óbitos. Ainda mais, a utilização de diversas tecnologias e conhecimentos foram fundamentais para o combate do novo coronavírus, e neste trabalho a gente destacou algumas contribuições das tecnologias nucleares no cenário da pandemia do Covid-19. A utilização passiva da radiação ionizante apresenta técnicas exclusivas às quais foram bem aplicadas no cenário enfrentado, tanto na área da saúde quanto em outras áreas. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos aos profissionais da saúde, né, que se dedicaram durante a pandemia do Covid-19 para cuidar das outras pessoas e diminuir os danos dessa pandemia. Aqui eu quero deixar um convite, quem quiser saber um pouco mais sobre a radiação e as aplicações dela, né? É um projeto de pesquisa do qual eu e minha irmã participamos. Então, quem quiser dar uma olhada, fica aqui o convite. E é isso, eu deixo aqui o meu contato e agradeço a todos pela atenção e aos organizadores do simpósio pela oportunidade de apresentar esse trabalho.